Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho mais de gramática, mas antes da gente começar o vídeo, o que eu quero te pedir? O de sempre, que você compartilhe, dê o seu like, comente alguma ideia ou sugestão de aula ou qualquer coisa que você quiser falar com a gente e que você ative a legenda, tá? Caso você ache necessário na sua língua nativa. Hoje a gente vai falar sobre um tema que para algumas pessoas é um pouco assustador, né? E dá até aquele desejinho assim algumas vezes de desistir, porque meu Deus, como assim, né? É a questão do gênero do substantivo, ou seja, o fato que na língua portuguesa, como na maioria das línguas romances, se não em todas, a gente tem um gênero para cada palavra. Cada palavra é masculina ou feminina. Então, olha só, vamos começar aqui, ó. A gente tem a definição, gênero dos substantivos. Na língua portuguesa, precisamos identificar se o substantivo é masculino ou feminino, que nem eu falei para vocês. Agora, a gente tem uma regra mãe que facilita muito a coisa, que é, geralmente, o substantivo masculino termina em O e o substantivo feminino termina em A, tá? Então, regra de fato, assim, né, é isso. Se tem O, é masculino, se tem A, é feminino. Então, olha só, como identificar o gênero? A gente tem, ó, se você viu uma palavra e não sabe se ela é masculina ou feminina, uma maneira de você ver é pensar, eu consigo colocar O ou antes dessa palavra? Quando eu estou lendo um texto ali, antes da palavra apareceu um O ou se apareceu um O ou a palavra é masculina. Então, se você estiver lendo um texto, por exemplo, encontrou uma palavra ali, será que é masculino ou feminino? Você tem essa dica, olha atrás, vê se tem o ou Se tiver o ou masculino, que nem eu falei. Então, olha só, o lápis e um lápis. Então, eu sei que é masculino. Ah, mas não termina em O. Não termina em O, porque a gente vai ver as exceções daqui a pouquinho. Mas, nesses casos, você tem essa regrinha, você tem essa diquinha. Olha o artigo atrás, ok? O substantivo feminino também tem a mesma coisa, né? Você vai olhar se antes eu consigo colocar a ou uma. Então, olha só. A caneta ou uma caneta. Nesse caso aqui é mais fácil porque além da gente ter o a gente tem a palavra terminando em a também. Então, mesmo sem o artigo, você já conseguiria identificar que é uma palavra feminina, né? Porque termina em a. Vai ter exceções, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vamos ver aqui alguns exemplos. A gente tem o lago, the lake, um lago, a lake, o rio, the river, ou um rio, a river. O vulcão, the volcano, ou um vulcão, a volcano, tá? Então, aqui a gente tem bem clarinho, tudo termina em O e antes tem O ou tranquilo. Continuando, agora a gente vai ver os substantivos femininos. Vamos dar uma olhadinha, ó. A amiga, the friend, ou uma amiga, a friend. A bolsa, the purse, ou uma bolsa, a purse. A carteira, the wallet, ou uma carteira, a wallet. Então, se você vê, mesma coisa, ó, todos a gente consegue colocar a ou uma antes, e aqui para facilitar, ó, todo mundo terminou em a, ok? Artigo que está, aliás, perdão, substantivo que está no feminino, ok? Que é feminino. Agora, a gente vai ter exceções, né? A gente vai ter algumas regrinhas que a gente tem que decorar. O que eu aconselho para você? Caso você esteja vendo isso pela primeira vez e você acha que isso é muito, meu Deus, é muita informação, é muita regra, eu te aconselho a voltar no vídeo
mais vezes, né? Hoje, estuda a primeira e a segunda regrinha. Amanhã você estuda a terceira regrinha. Depois de amanhã você estuda a quarta regrinha. Se você for ver, com o tempo você vai internalizar e vai ver que não é tão difícil assim, tá? É mais fácil do que parece. Então, olha só. A gente tem as regras, as exceções, vamos por assim, do masculino, tá? Ou as regrinhas do masculino. 1. Nomes de lago, rio, monte e oceano vão sempre no masculino, tá? Por isso que a gente fala o rio Amazonas. Eu falo o Amazonas. Aí você fala, ué, mas Amazonas não termina em as? Por que é o Amazonas e não a Amazonas? É o Amazonas porque eu estou falando do rio Amazonas. E o rio é masculino, ok? O Pacífico, o Monte Everest e assim por diante, tá? Outra coisa, nome de meses. Os meses são todos masculino. O mês de maio, o mês de abril, o mês de janeiro, não é a mês de janeiro, é o mês de janeiro, tá? Outra coisa, pontos cardeais, ou seja, né, norte, sul, leste, oeste, vai ser o norte, o sul, o leste e o oeste, não é a norte, tá? Nem a sul, o norte, o sul, ok? Substantivos concretos terminados em ão. E aqui a gente tem que tomar cuidado com essa questão dele ser concreto. O que significa ser concreto? É alguma coisa que eu posso tocar, tá? Que é ali, que é tocável, que eu consigo tocar, tá? Quando o substantivo é concreto, é algo que eu consigo tocar, e ele termina em ão, ele vai ser masculino. Então, por exemplo, o vulcão, o limão, tá? O vulcão, o limão. Eu consigo encostar no vulcão, eu consigo encostar num limão, tá? Substantivos terminados em consoante. Quando o substantivo terminar em consoante, eu sei que é masculino. Então, lembra lá do o lápis? Olha lá, ele terminava em consoante, tá? Então, o francês, o contador. Tá vendo? Os dois terminam em S e em R. Então, é masculino. Tudo bem até aqui? Vamos continuar, então. Olha, agora as regras do feminino. Substantivos abstratos terminados em ão. Lembra que no outro slide a gente tinha visto que os substantivos concretos terminados em ão eram masculinos? Como limão e vulcão? Agora, lembra que eu falei que era concreto, né? Esses daqui são abstratos, ou seja, são coisas que a gente não consegue tocar, né? A razão, a gente não toca a razão, né? A instrução, a gente não toca a instrução. A ilusão e assim por diante. Então, se é uma coisa que eu não consigo tocar, tá? E termina em ão, é feminino, ok? Faz sentido, gente? Faz sentido. Agora, substantivos concretos que terminam em ão podem ser transformados em feminino, né? Porque, por exemplo, ó, o leão tem uma fêmea, né? E essa fêmea precisa ter um nome no feminino, porque ela é uma fêmea, né? Então, como é que a gente faz? Para a gente transformar esse substantivo concreto que estava em ão em feminino, eu tenho 3 formas. Leão vira leoa. Então, tem vezes que esse substantivo que termina em ão no masculino vira oa no feminino. Leão, leoa. Tem vezes que quando é ão no masculino, é ã no feminino. Campeão, o campeão, a campeã. Gente, eu não posso falar campeana, tá? Não está certo. É campeão e campeã, tá? E nem leão e leã, não. Leão, leoa, tá? Quando termina em ão, também pode acabar em ona, tá? Ona. O espertalhão,
a espertalhona, tá? Mas aí, eu tenho como saber quando vai terminar em ão, quando vai terminar em oa, quando vai terminar em an? Não, gente, não tem. Pelo menos não estou familiarizada com uma dica, com uma regra, né? Infelizmente, é na prática, é no dia a dia, né? É lendo bastante, é cometendo erros, é aprendendo com os erros, tudo bem, né? Não tem problema cometer um errinho aqui ou ali quando a gente é estrangeiro, né? Temos que estar preparados para isso. A terceira forma é mais tranquilinha, que é quando o substantivo termina em consoante, né? Com S, com R, o que seja, eu coloco o A no final, tá? Então não fica muito difícil. Se é um francês, se é o francês, se eu quero falar, por exemplo, que ele tem uma irmã que também é da França, ele pode falar que ela é a francesa, tá? Então, francês vira francesa, contador vira contadora. Então, a regrinha é, terminou em consoante, só coloco um A para transformar em feminino, ok? Tem alguns substantivos que eles são terminados em E. De maneira geral, eles são uniformes, ele pode ser usado para homem ou para mulher, mas tem exceção, como tudo, né? Quando se trata de gênero. Então, vamos começar com as exceções, tá bom? A gente tem o elefante, macho, o elefante, mas, a elefanta. Quando eu era criança, eu aprendi o feminino de elefante como elefoa, mas parece que não está mais muito aceito. Parece que agora é elefante, elefantá. Ok? Então nós vamos de elefantá, que é mais simples também do que elefou, imagina mais um. Governante, governantá. Ok? Governante, governantá. Agora, nós também temos substantivos que têm um gênero para designar ambos os sexos. Então, o que isso quer dizer? Que, independente de você ser um menino ou uma menina, a gente vai falar sempre uma coisa só. Por exemplo, vamos ver aqui no exemplo que vai ficar mais claro. Vamos supor que eu tenho uma filha, uma menina, né? Ela é a criança. Mas se eu tiver um filho, menino, ele ainda é a criança, tá? Não existe o criança, porque é um menino. Não. A criança sempre, independente do gênero, ok? Depois, a testemunha, mesma coisa. Quem viu o crime foi uma mulher, ela é a testemunha. Quem viu o crime foi um homem, ele é a testemunha. Não muda, tá? E a mesma coisa com pessoa. As pessoas estão sempre no feminino. É a pessoa, tá? Não é o pessoa só porque é um rapazinho. Tudo bem? Continuando. Tá acabando. Vamos lá. Substantivos comuns de dois gêneros. Alguns substantivos apresentam uma só forma para dois gêneros, mas é possível distinguir o masculino do feminino pelo emprego do artigo que os acompanha. Então, quer dizer, tem substantivo que ele tem uma forma só de escrita, né? Por exemplo, artista. Não existe artista e artisto. Não, todo mundo é artista. Só que diferente da criança, se for feminino, eu ponho A. E se for masculino, eu ponho O. Então vai ser a artista para o feminino e o artista para o masculino. Ok? Depois a gente tem o jornalista, a jornalista. O dentista, a dentista. Ok? Até aqui tudo bem, sobrevivendo, né? Vamos continuar. Existem outros casos que simplesmente você tem que decorar, tá? São poucas palavras, tá? Então, essa é a boa notícia, você não precisa se preocupar porque não é uma lista imensa. Mas, sim, gente, o feminino de avô é avó. Não avô, nem avona, nem avá, não. Avô, avó.
O herói, a heroína, o maestro, a maestrina. Olha, essa palavra é bonitinha, eu gosto dessa daqui. O maestro, a maestrina. O profeta, a profetisa. O rei, a rainha. O réu, a ré. E o cônsul e a consuleza, tá? Esses daqui, na minha opinião, são as mais bonitas, mais elegantes, tá? Mas sim, tem que decorar, tá? Infelizmente, a gente tem que decorar. E é isso aí, pessoal. Sobrevivemos a essa aula. Sim, não é um tema facinho para quem não tem domínio do gênero, né? Mas, mais uma vez, o que eu quero te pedir? Para que você não desanime, não, tá? Toda língua tem suas dificuldades, toda língua tem seus pontos gramaticais que dão sim uma dorzinha de cabeça para aprender. Porém, não é nada impossível. Nada que a prática e que a insistência não te faça superar, tá bom? Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Esse aqui ficou um pouquinho mais comprido, mas eu espero que tenha te ajudado, tenha esclarecido algumas coisas para você. E o que eu quero pedir mais uma vez? O seu like, a sua inscrição e o seu comentário, porque isso ajuda a gente bastante, tá bom? Foi um prazer ter essa aula com você. Espero que você tenha gostado. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!